semana eu vou para Flip, essa semana tá junto. Tudo bom, Márcia? Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, tudo bom. Gostou? Você? Para todos que estiverem entrando aqui, bom dia também. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É um prazer a gente poder conversar um pouquinho mais. Bom, acho que dando uma introduçãozinha rápida, essa semana e na próxima a gente faz ao meio-dia algumas conversas com pessoas que estão participando aí do curso Olhar Contemporâneo, saber um pouquinho mais como é que está sendo a experiência deles. E na segunda-feira a gente teve que remarcar, por isso a gente está fazendo isso hoje às 10 com a Márcia. E a ideia é que a gente troque um pouquinho, conheça as pessoas aí que estão. A Soraya está presente, seja bem-vinda, Soraya. Prestígio recebido e apreciado. E a ideia é que a gente aproveite para conhecer a estrutura ali, a dinâmica da aula é muito acelerada e às vezes a gente não consegue assim, conversar um pouquinho mais com as pessoas, é que a gente se conheça um pouquinho mais e também entenda aí qual está sendo o impacto aí dessas informações que a gente passa no curso para as pessoas que estão passando por ele. Acho que para começar, Márcia, se você puder aí um minutinho se apresentar, quem você é, o que você faz, de onde você fala, para as pessoas te conhecerem. Márcia Kida, sou designer por profissão, paixão, vocação, destino. Eu acho que a minha profissão é ligada a isso desde que eu me conheço. E quando eu falo design, eu sempre gosto de afirmar que é design e arte. Né? Até é uma polêmica entre alguns designers de profissão que eu sei que acham que design não pode falar com a arte. Para mim, o design só fala com a arte, não existe separação. Né? É o que eu trabalho, sou professora universitária, coordenadora de curso, o curso que eu coordeno na área de design, né? Foi um curso criado por mim, que é algo que me dá muito orgulho, foi criado 100% da minha cabeça, esse curso universitário que está completando 16 anos. Sou tia de um menino lindo chamado Lorenzo, para quem eu tento passar arte desde que ele tinha 1 mês de vida, quando ele dormia aqui comigo. Eu mostrei, o primeiro livro que ele viu foi Matisse, que eu mostrei para ele as ilustrações, né, a arte e tal. Então, é um universo que faz 100% parte de mim. Né? Sou filha do... Meu pai foi um dos precursores do Super 8, cinema Super 8 aqui na Baixada Santista. Minha mãe fazia teatro com Plínio Marcos. Minha família toda tinha algum envolvimento com a arte, em todas as vertentes da arte. Né? Então, falar sobre arte, viver a arte, ensinar a arte, né? Trocar isso com os alunos como você, né? Eu acho que é algo que me dá um prazer gigante. Assim, né? Inclusive, já vi que tem alguns alunos, e a Soraya, que você deu bom dia, faz dança cigana comigo, eu faço dança cigana, eu canto. Enfim, eu estou envolvida em várias ONGs e projetos culturais aqui da cidade, sempre tentando levar a arte e a cultura ao máximo de pessoas, né? E não deixar aquela coisa muito elitizada para poucos, né? Para a gente poder entender que eu acho que, como na última aula, a arte salva, ajuda, promove e cria muitas coisas bacanas, né? Então essa sou eu, um pouquinho. Maravilha, maravilha. E como é o fã-clube tá entrando aqui? Como é que você soube do Olhar Contemporâneo e o que te fez resolver se inscrever? Bom, foi pelo Instagram, né? Que eu sempre sigo muitos perfis relacionados à arte. É uma das, criei lá uma lista, né? Que a gente segue lá no Instagram, só com esse tema. E aí sempre vou lá, é sempre uma das coisas que eu vou checar novidades, ver o que tem, né? Dou uma busca, além do pessoal que eu sigo. Aí apareceu, né? Eu sigo muita coisa também sobre curadoria, sobre arte moderna e uma arte contemporânea, de modo geral, né? Sem distinções. E aí apareceu. E aí eu amei, assim, aquelas primeiras, né? São 3, né? Acho que foram 3 as primeiras que a gente faz. E, assim, não me sai da cabeça que eu não vou lembrar o nome do artista, porque eu, para nome, sou meio esquecida. Mas aquela que falava que, aliás, quando eu saí daquilo, pensando, caramba, eu queria tentar fazer algo parecido na faculdade ou em algum lugar que eu tô, que é aquela do hospital, sabe? Que você entrava e ia se tratar. Nossa, achei aquilo sensacional. Eu acho que foi naquela aula que eu falei, eu preciso fazer isso, eu quero discutir mais isso, eu quero falar com ele, quero ouvir mais coisas sobre isso. E foi o que me pegou, assim. E por que você decidiu, por que isso era importante? Por que isso te pegou? Porque basicamente é por isso mesmo, porque eu estou numa fase que eu acho que até eu comentei em algum momento de provavelmente de grandes mudanças, né?
provavelmente é meu último ano, a faculdade vai fechar. Algumas pessoas que estão ouvindo aqui, que me conhecem, não sabem disso, estão sabendo agora eu falando. Não sei o que vai ser o ano que vem, e algo que me incomoda muito é não estar falando de arte, ensinando, né? Não estar numa sala de aula, para mim, é algo que mexe muito comigo. Não posso nem falar muito, senão eu choro, porque é algo que me envolve muito, assim. E eu estou buscando novos olhares, novos caminhos, né? Que não são novos por não conhecer o assunto. Não sou uma especialista em arte contemporânea, mas amo, né? Na verdade, com essa ideia de ver outras coisas, né? Compartilhar outras coisas, conhecer novas pessoas, novas possibilidades, já começar a ter projetos na cabeça, tentar ver se alguma coisa rola. E arte contemporânea é uma coisa que até eu acho que foi na última aula, em toda aula quase você sempre fala da Bienal, né? E eu lembro que eu sempre, desde que eu comecei a dar aula em 1996, sempre que tinha alguma Bienal de arte ou excursões por aqui que pudesse levar os alunos, eu sempre levava, falava, vamos embora, né? E teve uma Bienal, que eu não vou lembrar exatamente qual delas, mas uma das bem antigas, que os alunos sempre vão comigo, eu pego, vou embora, e eles sempre ficam querendo ver o que é, deixa eu ver o que é o Kida vai falar daquilo, né? E assim, eu falo por paixão, né? Porque eu acho que é uma coisa muito legal, é você olhar, sentir o que aquilo te passa e depois ir buscar o que eu pelo menos faço muito isso, né? Olho primeiro, converso sobre o que eles estão vendo, como uma coisa que você faz muito, e depois vamos descobrir o que o artista quis dizer, né? E não ir já com o olhar, já, o artista quis dizer isso, então eu só posso pensar isso. Então, eu acho muito legal a gente saber o que as pessoas pensam, né? E eu nunca me esqueço, assim, numa das suas aulas, você fez lembrar esse dia, que a gente entrou numa sala, né, da Bienal, em São Paulo, e tinha uma obra enorme, assim, quase de parede inteira, né? Infelizmente não vou lembrar o nome do artista. E aí, de repente, os alunos começaram a chegar perto de mim. Aliás, tem um aqui, que eu vi que ele entrou aqui, um que estava lá nesse dia. O que você acha disso, Márcia? Diz aí, Kida, né? O pessoal me chama mais de Kida. O que é isso para você? Né? Aí eu peguei e comecei a falar para eles. Eu falei, olha, eu acho que aí começou a juntar gente, sabe, de um jeito ali em volta ouvindo. E aí eu falei, olha, gente, eu não sou especialista disso, eu estou falando o que eu estou achando, né? Mas então falar isso, né? Discutir os olhares é algo que sempre me apaixona muito, né? E ver olhares diferentes sobre uma mesma obra. Eu acho que a arte possibilita isso que em outras vertentes, às vezes, a gente não tem. Como é que o teu olhar ali tá mudando com o curso, com as coisas que você ou não está mudando? Como é que está sendo isso? Não, mudando sempre muda, né? Eu acho que primeiro a gente precisa estar aberto a isso, né? A gente precisa querer, né? A gente precisa estar afim, porque tem gente que não adianta. Você pode dar 1000 coisas para ela, dando aula, a gente percebe muito isso, que a gente pode, a mesma aula, a gente atinge as pessoas de maneiras diferentes, né? Então a pessoa precisa estar aberta a isso. Então eu estou 100% aberta a rever qualquer conceito se isso acontecer, mudar novas linhas, assim. Então o que mais me atrai, assim, né, é assim, por exemplo, os temas que você deu, eu estava até aberta aqui com a telinha das aulas. Eu estou bem chateada, já te adianto, aproveito para te avisar, porque nas aulas do dia 5 e do dia 12 é a apresentação de banca lá da faculdade, então eu não vou poder estar com você. E são dois temas que eu falei, cara, eu não acredito, né? Que é o que define o feminino no dia 5 do 12 e no dia 12 do 12, quando é permitido iniciar uma guerra de classes. Esse então sou eu, entendeu? Porque o pessoal fala assim, a Márcia só não é mais ativista porque é uma só, né? Então, a arte e o ativismo também são coisas que eu não consigo separar. E todos os seus temas até agora, eles têm esse princípio do ativismo, de você lutar por uma causa, né, que você goste. Então, isso está me agregando muito, assim. Principalmente conhecer, logicamente, eu não conhecia nenhum desses artistas que você coloca, nenhum mesmo, nada, nenhum deles eu tinha a menor ideia que eles existiram. Então, eu acho que isso é o que mais me agrega, assim, né? E, assim, e os temas são muito legais porque acontece normalmente de eu falar, caramba, eu já pensei isso, eu não sou louca de querer fazer isso com os meus alunos, que nem o das plantas que eu falei para você que eu vou fazer com isso. Eu achei a ideia o máximo, sabe? Então, assim, às vezes meu pai me pega pensando, olha, até que eu não sou tão louca assim de ter ideias similares, né? É assim, só ideia, né? Porque eu não sou artista, né? Gosto sempre de deixar isso bem claro. Eu não me considero artista, sou designer que gosta de misturar arte no design.
mas conhecer essas pessoas, né? Esses novos mundos de países tão diferentes, né? Isso eu achei sensacional, essa tua escolha de colocar pessoas, né, diferentes, né? Não é só o cara aqui do... Nada contra o cara do meu lado. Aliás, eu acho muito legal de valorizar o que está no nosso convívio. Mas é bacana conhecer o que o mundo está fazendo, né? Esses artistas diversos aí. Isso me atraiu bastante. Sim. Aqui a Maru Oficial está perguntando aqui como é que o curso é estruturado. Maru, não sei se eu estou pronunciando corretamente aí o seu nome, estou indo pelo arroba no Instagram. Mas a ideia aí, como a Márcia está falando, é que a gente dê um giro assim, no que está acontecendo no mundo. Assim, então eu pego das diretrizes, das estruturas ali que eu tentei seguir desde o começo, é que a gente tivesse artistas de Marrubi, prazer, que a gente tivesse artistas dos 5 continentes, porque é fácil a gente acabar falando só de brasileiro, ou só de europeu, ou só de americano, que está perto da gente, assim, com quem a gente tem um pouquinho mais. Mas para mim, né, falar de artistas africanos, falar de artistas asiáticos, e que eu tivesse uma distribuição por igual, porque senão a gente acaba tendo, né, 30% americanos, 30% brasileiros, 30% europeus e 10% dos demais. Então eu falei, não, como regra, a gente vai ter pelo menos 3 de cada um dos 5 continentes. E aí a gente se colocou uma estrutura muito difícil, assim, porque chega muito fácil na gente, sobretudo artistas modernos e sobretudo modernos europeus. E depois, né, meio pós-guerra americanos, assim, né, é o que mais, né, por questões de colonização, por questões de afinidade cultural, por questões de marketing, por várias razões é o que chega mais fácil. Então a gente teve que muito, assim, pesquisar muito para descobrir, assim, 3 artistas na África que usassem, que tanto o como o que eles estavam fazendo se alinhassem com a minha visão, porque você tem artistas que falam sobre temas com quem eu me alinho, mas não da forma como eu gosto. Eu queria que tivesse inovação, né, tanto na linguagem, na forma como eles, né, nos signos, na estética, e que também o conteúdo fosse relevante para o hoje, né? E que fossem artistas que tivessem surgido nos últimos 10 anos, assim, desde, né, de 2000 para cá, de 2010 para cá. E aí foi outro desafio que a gente se colocou, porque tem muita coisa de 2000, tem muita coisa da década de 90. Então a gente fez uma pesquisa assim, em volumes industriais. Assim, eu lembro de chegar para o time e falar, olha, volta para mim com todos os artistas das Bienais de Veneza dos últimos 20 anos que fizeram a primeira exposição em 2010, assim, então então eles vinham com uma planilha e tudo. Eu falo, agora pega esses artistas aqui, me dão as palavras-chave do discurso deles, agora me mostra imagens para ver se a imagem fala comigo, fala com a minha proposta. Então essa é um pouquinho a estrutura, e paralelo a isso uma entrega assim, da estrutura, e acho que é até uma das próximas perguntas para a Márcia, o que você tem achado desse método, assim, desse formato, onde a gente, né, eu falo 1/3 do tempo, e aí eu tento abrir, às vezes passa um pouquinho, às vezes fica 35 minutos e tudo, mas eu tento abrir para vocês a maior parte do tempo para a gente refletir muito sobre a pergunta-problema, para a gente observar as obras e apreciar juntos, e depois para a gente debater as hipóteses, debater ações e propostas de obras, né? O que você está achando desse método? Olha, vou te confessar que na primeira aula, né, quando você falou como é que era, né, que você explica, né, que aliás você mantém, acho bem legal você lembrar tudo. Vou ser também super sincera, já vou usar umas ideias, né, na minha modus operandi também, umas coisas bem legais. E confesso que no primeiro dia, né, porque eu vi entrando muita gente, né, tem dia acho que tinha quase 80 pessoas, né, acho que foi no primeiro dia, depois vai variando. Eu pensei, meu Deus, será que isso vai dar certo, né? Como é que na hora que falar para alguém falar, né? Será que vai dar, né? Para as pessoas falarem no tempo, né? Será que vai rolar? Eu fiquei bem desconfiada, falei, acho que isso não vai dar certo. Será que vai? E deu, né? Então, assim, eu fiquei bem surpresa com a dinâmica, né? Das pessoas falarem, né, naquele tempo, né? Eu até quando eu falo, né? Até na última aula eu falei menos, porque eu falei, acho que eu estou falando demais, vou ficar quieta, vou deixar os outros falarem, e não parei de levantar a mão. Não sei se você reparou, porque eu sempre levanto a mão, né, para falar. E eu coloco o cronômetro aqui para eu seguir os 1 minuto direitinho, porque se deixar, já deve ter percebido, eu falo e vou embora, né? Ainda mais que o assunto é um assunto que eu gosto. E eu fiquei achando que não fosse rolar, né? E eu achei muito legal que deu super certo, eu achei essa dinâmica muito legal.
né? A gente no presencial fazer isso é um pouco mais fácil, né? Que eu faço constantemente. A gente, ó, peraí, vou passar para o outro, fala, né? Mas eu achei muito legal. Eu acho que uma coisa que ajuda online, que no presencial, às vezes, um aluno não fala porque tem vergonha, né, de se colocar, de se mostrar ali. No online, a vantagem da pessoa, por exemplo, ela pode, se quiser, falar com a câmera desligada, né? Ela pode ter vergonha e não ligar, né, e falar. E eu acho que isso facilita muito, né? E escutar, eu tenho achado bem interessante escutar diversas opiniões, né? Até às vezes teve numa aula que a pessoa falou, olha, eu entendi que eu preciso mudar esse meu pensamento, que ele não é um pensamento legal para se ter hoje, né? Eu acho isso muito bacana, né? E escutar deu muito certo, né? Essa sua ideia de coloca uma hora a enquete, aí fala, aí tem as 3 opiniões, né? E cada um vai defender o porquê que escolheu aquela resposta. Eu acho de verdade, não estou querendo puxar saco, até porque eu te conheci agora, né? Realmente eu não teria nada a apontar, assim. Gostei da dinâmica, gostei da ideia de diversidade dos temas, estou frustrada que vou perder 2 aulas já, mas depois vou olhar tudo. Mas achei que funcionou muito bem. Achei dinâmico, achei que agrega bastante as visões, né, de cada pessoa, dá espaço, né, para todo mundo que quer falar, né? E também entende se a pessoa também não quer, né? Não é nada que a pessoa sinta obrigada. Ai, meu Deus, eu sou obrigada, né? Uma coisa bem à vontade e construtiva. Já é um exercício de democracia, já é um exercício de julgamento, você ter que equilibrar, né, um dia de exercício de discernimento, assim, né, porque a gente pega, eu abro, aí temos, sei lá, 10 minutos para falar, e aí se cada um fala em 30 segundos e 1 minuto, mais pessoas podem falar, então isso força as pessoas a terem que avaliar, e é um exercício de escuta, né? Tudo isso faz parte ali, quando eu estava montando esse método, isso me encantou muito, assim, que são Sim, sim. é indireto, assim, não é muito explícito. Explicitamente parece que a gente está aprendendo arte, mas indiretamente a gente está praticando a cada aula a escuta, o discernimento. Opa, peraí, eu quero falar, mas eu quero que o colega fale, então eu vou falar um pouco menos. Eu vou falar um pouco menos, como é que eu posso simplificar e deixar minha fala mais concisa, mais objetiva? Se essa pessoa falar aquilo, como é que eu acrescento aquela informação e não repito? E tudo isso vai dando uma... Se aquela pessoa, né, um pouco mais velha, um pouco de outra região, né, de outra etnia, de outra... Né, isso é muito... Né, aquela, acho que foi uma primeira aula onde as pessoas acharam que era radical aquela proposta, e aí os alunos negros começaram a levantar e falaram, não é radical, realmente a gente precisa... Né, Com certeza. uma mudança radical para não dá para ser paliativo assim, então eu acho muito rico e eu acho que tem aos poucos a gente vai vendo também eu gosto muito dessa parte onde a gente tenta pensar criativamente assim Ah, isso eu adoro. É uma das partes que eu acho assim, nossa, se deixar assim, pensar em como fazer uma, ainda mais, né, como eu falei, né, repetindo o que eu falei antes, né, todas, pelo que eu vi, né, todas, como eu falei, estou com a listinha das aulas aqui, são todas têm esse perfil ativista, né, de você lutar por uma causa. Eu acho isso sensacional, né, e eu falo isso muito com os alunos, né, eu falo, gente, quando eu falo para eles, vocês têm que sair daqui lutando por alguma causa, né? Ah, mas como assim lutar por uma causa? Eu não gosto de política. Eu falei, primeiro a gente tem que entender que política existe desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Nós somos seres políticos, né? Então eu falo, pensa no que você gosta e que acha que precisa ser ajudado. Não precisa ser uma coisa grandiosa, né? Aquilo que na tua vida, no teu cotidiano, você gosta muito e acha que as pessoas não dão visibilidade. Pega isso e faz disso arte ativista, design ativista, luta por isso, né? Então, esses temas todos que são ativistas, na hora que você para, na hora que você pergunta que projeto você faria, né? Que obra você faria, nossa, meu Deus, eu acho aquilo sensacional, assim, sabe? Conseguir colocar de uma maneira real, né? Física, seja física que você pegue ou escute, né? Ou sinta, eu acho muito legal as propostas sinestésicas, quando a gente tem que usar os outros sentidos. Eu acho uma das melhores coisas. Na verdade, agora, como eu já sei que essa pergunta existe sempre, eu fico já desde o começo da aula pensando, meu Deus, como é que eu faria? O que eu poderia fazer, né? Os meus alunos, que alguns que entraram aqui, deram uma sorte danada, eles, né? Desse curso ser agora. Porque se esse curso fosse um pouquinho lá para o começo do ano, nossa, eles iam fazer umas loucuras com eles muito mais do que agora, já não tenho quase tempo, entendeu?
É Mas é muito interessante estar bacana falando de tentar realizar. impacto profissional, assim, né? De como você pensa em roubar algumas ideias e fazer coisas diferentes com seus alunos. E impacto pessoal, assim, quando você vê né, os artistas, né, como eles são ousados, assim, esses artistas, você olha para o mundo de outra forma, como é que você pensa sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre o seu dia a dia de outra forma, ou continua igual? Eu acho que o principal, na verdade, estou dando muito exemplo profissional porque eu não consigo desassociar, né? Mas, assim, o principal que eu vejo é que todas as aulas, né, e todos esses artistas, eles estão ali para causar mudanças pessoais, né, em quem está vendo, quem está tendo aquele contato. Caso você ainda não tenha se tocado, né, tipo assim, ó, meu filho, você não está vendo que você está pensando errado? Vamos rever esses conceitos, né? A gente está, né, precisa mudar. Né? Então, graças a Deus, modéstia à parte, eu não, até agora, eu estou, digamos, dentro da linha certa que os artistas acham que a gente tem que pensar. Né? Porque, como eu falei, eu falo muito disso. Assim. E eu acho isso muito bacana. Porque, assim, se eu tivesse algumas radicalidades que eles lutam contra, eu com certeza teria mudado de pensamento, né? Estando, como eu falei no começo, a gente precisa estar ali disposto a querer mudar e a querer ouvir. Se a gente não está, nada acontece. Então, são obras, né, artistas, que com certeza eles te colocam as coisas tão na cara, né, tão assim, um tapa na cara, que você tem que mudar. Você tem que ver que o teu conceito, né, está errado, né, que as suas posições estão erradas. Então, eu acho que para alguns, até alguns até falaram isso na aula mesmo, falaram, olha, percebi que eu vou ter que mudar esse conceito. Então, assim, para mim, se eu for falar de modo pessoal, assim, o que tem me ajudado muito é conhecer outras formas, né, de como eles abordam esses assuntos, como é que eles podem ser abordados de maneiras diferentes. E aí eu falo novamente, até agora, o que mais me pegou, assim, de diferente, que eu nunca tivesse pensado, foi o das plantas, que eu falei, cara, eu amo planta, né? Como eu falei, fiz paisagismo. Como é que eu nunca pensei na planta nesse sentido, né? Vamos pensar, né? Como é que uma planta pode ser política, ou a sexualidade e tal. Eu achei isso muito legal. Então, pessoalmente, tem me ajudado muito a pensar novas formas de criar. Aí você vai falar, estou falando novamente profissional. É que como eu falei, o design arte para mim não é só a profissão, né? Tudo aqui, se você pudesse olhar em volta de mim, é arte, é design, é livro de arte, é tudo, né? Então, assim, eu estou cozinhando, eu penso em arte. Né? Eu estou fazendo uma comida, eu penso nas cores das coisas que eu estou fazendo ali, eu penso na energia que eu estou passando. Já falei para você que eu sou bruxa, então eu coloco tudo ali. Então, é difícil eu desassociar, sabe? Mas, pessoalmente, é esse olhar para o novo, né? O olhar para o novo, o olhar para novas culturas, né? Conhecer novas culturas, isso tem me agregado bastante, pessoalmente, né? Saber quem são aquelas pessoas e sair da sua aula querendo ver mais, né? Querendo saber quem mais, que mais que essa pessoa é. Né? Porque é lógico que não dá para você passar, você mesmo já falou isso tudo, em uma aula de uma hora e meia. Né? A arte daquela pessoa é tão extensa, e mais do que a arte, a vida dela, né? A vida daquela pessoa é tão extensa, é tão grande, e dá vontade de você querer saber mais, né? Então, a Márcia pessoal, a pessoa física, que eu costumo dizer, né, agrega demais por isso, né? Por ver as novas formas de arte, os novos modos de pensar, que infelizmente para alguns são novos, mas deveriam ser comuns, né? Essa ideia de ver que, poxa, né, que bom que eu não sou eu, olha quanta gente pensa da mesma maneira, luta contra as mesmas coisas, né? Eu acho que isso agrega bastante no nosso eu, né? Em como a gente se vê como pessoa, né? Porque a partir é assim que eu acredito, a gente como pessoa transfere isso para a profissão e aí consegue mudar o mundo e fazer alguma coisa melhor, né? O pessoal diz que eu sou muito otimista, muito boazinha, que eu acredito demais no futuro e que eu luto muito por isso. E é verdade, eu sou assim mesmo. Márcia, eu coloquei lá no fazia parte aí da inscrição aí que você fez, dois cursos extras que a gente colocou aí como bônus, que era um curso com os artistas da década de 90 e um curso que a gente chama de Pra Não Boiar, né, com alguns pontos principais. Você chegou a ver esses dois cursos? O da década de 90 ainda não. O Para Não Boiar eu já assisti acho que umas 2 ou 3 aulas. Confesso que eu vou fazer isso quando acabar, porque a faculdade, né? A gente está em época, como eu falei, de apresentação de TCC, e eu faço questão, eu sou coordenadora, eu poderia não assistir a todos os trabalhos, mas eu faço questão de assistir todos os trabalhos, avaliar todos os trabalhos
e participar com todos os alunos. Então, eu tenho uns 30 TFCs aí para ver, né, TCCs para ver, para dar nota, para apresentar. Então, é uma época bem complicada, essa época de final de ano. Mas eu vou, com certeza, ver sim, assistir tudo sim. E já estou pensando no teu curso do ano que vem, já parei pensando o que ele vai fazer em 2023. Sabe que está Porque eu começando acho... agora, né? O de 2023, que é esse projeto aí com as leituras que você participou. Em breve a gente publica aí. Tem um calendário de publicação de leituras de 30 dias, né? A gente vai passar o mês inteiro aí, as 5 semanas, publicando 1, 2 leituras por dia. Por isso que eu estou curiosa já. Isso já é a construção. A primeira etapa é a gravação dessas leituras, e quem está aqui vendo está convidado a participar. A segunda etapa é postar perguntas sobre os textos nos comentários aí do Instagram e compartilhar com amigos para que a gente faça um crowdsourcing, né? Uma captação coletiva de dúvidas, porque essas dúvidas eu não consigo, quando a gente pensa juntos é outra coisa, assim, só de ver nos primeiros dias, e a gente o time já está compilando aqui, né? Então a gente está de olho nos comentários e a gente já está capturando as perguntas, e é muito legal, assim, quando a gente pensa junto. E aí são 7 etapas. Então a primeira e a segunda é isso, gravar o vídeo e mandar perguntas. E aí a terceira, logo mais, daqui umas 2 semanas, eu vou falar sobre a terceira etapa com as pessoas que gravaram os vídeos. Então, isso dos bônus que você falou, né? Assim que eu tava, tanto é, não sei se tipo, o pessoal, a Thaís, tem alguém da tua equipe que eu amolei muito. Eu falei assim, eu preciso ganhar esse bônus, eu quero ganhar esse bônus, que é ir visitar a casa do teu amigo, né, colecionador. Aí eu falei assim, eu pus meu despertador para 6h45. Falei, eu vou pôr o despertador, deixei do meu lado, quando foi 7 horas eu fui lá, porque eu queria, né? E depois, acho que foi a Thaís, ela falou para mim, você foi a primeira. Eu falei, eu consegui, né? Porque eu achei esse bônus sensacional, né? E depois fiquei... Era um dia que eu podia ir tranquilo, acho que era uma quarta-feira. Aí depois mudou para sexta, eu não podia ir, aí eu consegui dar um jeito na faculdade e assistir lá. Eu acho que aquele bônus foi sensacional, assim, né? Eu estava aqui vendo. Valeu a pena acordar cedo? Nossa, valeu super a pena, super a pena. Tanto é que quando mudou para sexta-feira, eu fiquei frustrada, falei, não acredito que eu vou perder isso. E aí consegui as vantagens, né? Eu costumo dizer, ser coordenadora tem que ter alguma vantagem. Então, a gente conseguiu dar um jeitinho. É sensacional. Quando ele abriu aquele livro dele, do Suassuna, eu amo arte memorial, eu amo o que o Suassuna fez, né? O movimento gráfico amador que tem. Eu ia até fazer uma pergunta para ele sobre o gráfico amador, se ele conhecia, o que ele sabia, mas aí achei que não era o momento. Mas achei sensacional, né? A casa dele, né? O lugar que ele citou falou que se a gente quisesse visitar, né? Poder ver e é uma parte, né? Como ele disse ali, não é a coleção dele inteira, lógico, é uma parte do que ele tem, mas o que ele escolheu para mostrar, né? O olhar daqueles artistas, né? E também ver o olhar dele, né? Eu achei isso muito bacana, o olhar de alguém que busca arte, ele e a esposa, né? Até de vez em quando ele comentava de coisas que ela colocou para ele e ele descobriu pelo olhar dela. Eu achei sensacional. Eu falei, nossa, ainda bem que eu acordei cedo que eu fiz isso, porque É deu legal super quando certo. um casal, assim, eu até fiz algumas perguntas nesse sentido, como é que um complementa o olhar do outro, assim, é sempre muito, muito rico. E foi 5h45 que você acordou, porque a gente abria às 6, eu acho Então que foi 6h03, 6 já tinha, as pessoas já tinham feito a lista. então tá vendo? Foi mais cedo ainda, foi 6 horas. Eu lembro que ela falou, você foi a primeira. Eu falei, ai, que bom. Porque eu amolei ela, viu? Depois eu pedi desculpa pra ela, porque eu sei que eu fui chata, porque eu peguei no pé e falei, eu preciso conseguir isso. Deu certo, eu consegui. E isso do olhar, né, se me permite fazer, é uma coisa, o nome do teu curso, né? E com tudo que você faz, né, o teu curso já é. Eu pedi que o teu curso já é uma arte contemporânea, entendeu? Porque o que você faz com as pessoas, né, fazerem, né, a maneira, a diversidade de olhares que você permite, a troca que você permite, né, a maneira que as pessoas falam ali, eu acho isso perfeito, é tudo muito alinhado, né? Até no dia da conversa com que foi visitar a casa dele, né, é tudo muito assim, né? A gente vê que essa ideia do olhar, né, da troca, né, de você
ver o que o outro acha, né? E não achei maravilhoso também quando você coloca lá na primeira aula e você repete em todas as outras no final, acho que até que você coloca, né? Que você não está ali para ser a verdade absoluta, né? A gente está ali para trocar, a gente está ali para ouvir outras possibilidades, né? E eu acho que a arte é isso, né? Eu sempre fui meio contra essa pessoa que fala é isso e ponto final. Não pode existir uma outra leitura, né? É, E eu é, acho estranho. acho que são pontos bons que você traz. Acho que esse primeiro, essa consistência, era uma coisa que me perturbava muito, essa questão de entregar um conteúdo contemporâneo com uma forma obsoleta, né? De uma forma obsoleta. Eu queria entregar um conteúdo contemporâneo de uma forma contemporânea. E hoje a gente faz muita coisa que a gente faz é descentralizada, são em plataformas onde todo mundo tem voz. E aí, por que a gente entra na sala de aula e faz do mesmo jeito que é feito há 200 anos atrás? Assim, uma coisa que... Então, aquilo me incomodava, assim. Então, eu estava com essa ansiedade assim de estudar de desenvolver essa consistência. Acho que o segundo ponto que você colocou que é essa questão dos vários, do relativo e do absoluto, assim, que é uma coisa que surgiu muito na minha dissertação, assim, na minha pesquisa, né, que eu acho que a gente tem que ter uma pluralidade de interpretações e todas são válidas e no entanto, se a gente falar que tudo é relativo, é uma coisa que também pode ser um pouquinho perigosa, né? Tem coisas que afetam a vida, que afetam outros seres humanos, né? Que eu acho que, né, são erradas assim em qualquer lugar do mundo. Né? Então tem algumas coisas que é até um debate assim complexo assim na filosofia, na academia. Tem muita gente que fala que tudo é relativo né, e tem outros que falam não, tem alguns pontos centrais ali que não podem, né? E surgiu isso quando eu estava pesquisando, né? Conversei com uma psicanalista, ela falou, eu acho que é universal, de que o que reforça, o que enche a sua autoestima é bom em qualquer cultura, em qualquer situação. O que esvazia a sua autoestima não é. Aí veio alguém e questionou. Ele falou, não, mas tem culturas onde a pessoa é um pouco mais submissa, um pouco mais, você pergunta se ela quer mudar e tudo, não, ela é feliz. É. Então é uma questão do que eu tento fazer, é, assim, pelo menos num nível assim mais geral, assim, sem entrar nesses pontos assim que aí ficam mais complexo, mas num nível geral assim de ideologias básicas ou de né, narrativas básicas e tudo, é que todo mundo, né, a gente teve uma aula de uma pessoa bem né, teve, não sei se ela é conservadora ou não, mas ela teve um comentário assim que foi conservador, que foi interessante, né? Ele falou, mas esse caminho que os artistas estão apontando é uma evolução ou uma involução? Não sei se você estava nessa, né? E eu acho ótimo, né? Acho que em algumas situações, acho que as pessoas iam vetar de cara. Eu sou uma pessoa de cultura bem aberta, assim, né? Porque, né, por um lado, né, muitas vezes a gente acho que era aula sobre o amor, que estava apontando para diferentes formas de amor que eventualmente comprometem a unidade familiar como a gente conhece, né? Então é fácil a gente ficar encantado com essas novas formas de amar. No entanto, muitas vezes, se a gente pegar esse mesmo grupo e a gente rodar uma enquete e falar, olha, quem teve família unida e sente que isso teve um impacto favorável na sua autoestima, na sua forma de ver o mundo, a maioria das pessoas que estava abraçando essa inovação toda vai votar a favor de que você ter pais juntos e pais construtivos e pais que são carinhosos e tudo isso vai te preparar para a vida de uma forma, né, de uma forma melhor. Então acho que é complexa, assim, é rica essa conversa. Então eu gosto de abrir, elaborar essa complexidade em vez de se precipitar, assim, para que a gente desenvolva isso juntos, né? É. Eu acho que é bem isso, né? Eu acho que os extremos são sempre errados, né? A gente não pode dizer que tudo é 100% uma coisa, 100% outra coisa, né? Eu acho que quando a gente fecha, né, extremo, isso a gente passou por um momento político que estamos ainda, e deixa isso bem claro, o quanto os extremos, né, são ruins. Eu acho que a partir do momento que você entende que tudo tem vários pontos de vista, e você respeita isso, você consegue ouvir isso, eu acho que é o seu essencial. Até para você evoluir, né? Para você crescer em todos os sentidos, né? Como é que você vai
crescer, evoluir, pensar em outras possibilidades. Se todo mundo pensasse igual a você, a gente não ia para lugar nenhum. A gente ia ficar sempre no mesmo caminho, nada ia adiante, né? Então, eu acho isso extremamente necessário, né? E acho que o problema é isso, né? Não pode... Nada é 100% uma coisa e 100% a outra, né? Existem as possibilidades. Tem coisas que são certas, né? Não adianta que, se a gente for paciência, é aquilo e aquilo não. Mas em outras coisas, né? A gente tem que estar aberto para ver, para ouvir, para respeitar, né? Que eu esqueço mais. Dentro dessa aula aí, quando essa pessoa colocou isso, e tal, algumas pessoas, né, escutam isso e vão falar, ai meu Deus, né? Nem quero conhecer quem falou uma coisa dessa. Mas em vez de você se afastar e falar, nem quero conhecer quem pensa assim, por que justamente você não se aproxima, você não troca, você não conversa, você não tenta entender? E às vezes pelo entendimento a pessoa muda, né? Pela escuta, pela arte, né? Vendo as possibilidades de uma maneira que não é tão na cara, né? Oh, você tem que mudar, você está errado. Quando você fala isso para uma pessoa, a pessoa já dá 2 passos para trás. Agora, se você mostra coisas, né, que são próximas ali, eu acho que já ajuda a agregar, né? Isso é uma reflexão constante, porque o equilíbrio às vezes descaracteriza, assim. Então, às vezes o equilíbrio ajuda a uma certa saúde, uma escuta, mas às vezes no equilíbrio você dilui. Então, né, em algum momento, assim, eu estava, assim, sei lá, de uns 30 anos de histórico aí profissional, né, por uns 20 anos eu estava sobretudo na pintura moderna, né, foi de uns 12, 13 anos para cá que eu comecei a falar, puxa, peraí, para eu entender o meu tempo, para eu participar no meu tempo, para eu ser relevante no meu tempo, para eu ser coerente com as qualidades das pessoas que eu admiro historicamente, né? Se você pegar a Tarsila, não teria sido Tarsila se ela estivesse olhando para trás, né? Hélio de Sica não seria Hélio de Sica se estivesse olhando para trás. Então, por que hoje a gente está olhando para trás, sendo que as pessoas que fizeram a história, que a gente admira, estavam olhando para frente, né? Então, muita reflexão. Márcia, alguma pergunta que você tenha para mim? Alguma coisa? As aulas são corridas, às vezes a gente não consegue conversar assim mais espontaneamente. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? Não, tô tranquilo, assim. Gosto, acho que sempre que a gente pode colocar alguma coisa lá, você responde, né? Fala, a gente troca, né? E já deu para ver que você é uma pessoa extremamente acessível, né? Só o fato de você colocar o seu contato disponível para as pessoas do grupo, eu vou te dizer que é um dos cursos que eu já fiz, é o único que a pessoa fez isso. Porque normalmente eu não consigo nem falar com a pessoa que dá o curso. Eu acho tão, é uma das coisas que eu acho tão divertido ir formando essas amizades novas. Tanto é que lá na faculdade que eu coordeno, que eu dou aula, o pessoal fala, todos os meus alunos têm todos os meus contatos, sabem onde eu moro, sabem meu telefone, sabem meu WhatsApp, tudo. Eles me acham sábado, domingo, feriado, se eles precisarem de mim, me chamam que eles acham. Todo mundo fala que eu sou errada de fazer isso, mas eu acho isso bem legal. Né? Você se coloca ali disponível para falar com as pessoas, e é você mesmo, né? Não é? Em muitos lugares é um robozinho, né? É alguém fake que diz que é o João, por exemplo. Então a gente vê que é você mesmo, né? Até pela maneira de falar, é fácil de perceber quando é a pessoa mesma que está ali. Então, eu acho isso muito legal, né? Então, quer dizer, mesmo se a gente saísse de uma aula sua, né, com uma dúvida, é muito fácil conseguir tirar essa dúvida com você, né? Para perguntar alguma coisa. Estou bem satisfeita, bem feliz mesmo, assim. Estou gostando bastante. Assim. Que bom. Fico contente. Para mim é uma alegria, assim, ver, né, agora, sobretudo, acho que com o pessoal que está fazendo o curso, o pessoal que está gravando os vídeos, e eu estou tendo muita troca, assim, diariamente. Então é uma alegria ir conhecendo agora com essas lives, né, com os participantes do curso, que vão ser 10, né, são todo 10 dias úteis, todo meio-dia. Para mim é uma alegria, porque você vai conhecendo a pessoa, né, entendendo o que ela... Então, isso vai formando, né? Eu trabalhei fora das artes um período, e que eu estava meio revoltado assim, com as artes, e resolvi sair um pouquinho para conhecer outros mundos também. E eu fiz pouquíssimos amigos, assim, nas artes é uma coisa que quase que diariamente entram pessoas novas, né? A arte tem uma coisa, essa característica, assim, de... Agora fiquei curiosa, que outros mundos que você foi conhecer quando parou quando se afastou eu da tive arte? Isso acho que foi o quê? Acho que 2003 e 2004 eu tive uma galeria em Londres e eu vendia relativamente bem, assim, até os artistas depois vinham, apresentavam os amigos, me pegavam pelo braço, porque eu vendia bem.
mas tinha acho que duas coisas que me levaram a querer experimentar assim, outros mundos. A primeira é que eu pensava assim, bom, se eu tenho bons resultados baseado em entusiasmo e dedicação, o que se aconteceria se eu tivesse técnica assim de negociação, técnicas de vendas e tudo? Eu acho que eu poderia fazer um serviço muito maior aos artistas e aos colecionadores e tal. E o segundo foi que entrou um rabino lá, um cara que eu gostava, tudo na galeria um dia, e falou: João, a arte é o produto da loucura pessoal dos artistas, que depois se torna moeda no jogo de vaidades da burguesia. Né? Aí eu falei: olha, eu não sei se eu reduziria a arte a isso, mas você não está completamente errado. Né? E eu estou meio cansado desse negócio de estar sempre correndo atrás de colecionadores poderosos e tudo isso. Aí acho que essas duas razões de querer e acho que é importante você olhar de fora também alguma coisa, senão a gente fica alienado, né? Se a gente está só naquele ambiente, tudo eu queria olhar de fora. E aí um belo dia me ofereceram um emprego onde eu ia ter treinamentos diários de negociação, de venda e tudo isso. E era uma empresa que dava um treinamento muito legal. E aí eu aceitei. Eu fui e fechei a galeria. Aliás, eu fechei a galeria, eu trabalhei um pouco com arte ainda em outras frentes. E depois disso eu fui e olha lá, seu fã-clube aqui, a Magda. Bom dia, Magda. Magda é minha professora de dança cigana. Olha só, seja bem-vinda. Mas aí a sua pergunta, eu trabalhei numa construtora que me davam, eu tinha um papel de atender clientes na área de construções. E aí uns 2 anos. E aí passou, acho que 1 ano, o dono da empresa veio, me chamou para jantar e falou: cara, como é que você consegue ter esses resultados assim? Eu fui treinado pelos melhores do mundo e eu não consigo vender tanto. Aí eu falei: eu estou acostumado a vender coisa que tem valor simbólico. Você me pede para vender coisa feita de tijolo e cimento, é bico. Verdade, né? Eu dupliquei o recorde da empresa, assim. Aqui a Soraya, fã-clube da professora. É verdade. E aí você demorou quanto tempo para voltar para a arte? Aí foi curiosidade. Eu fiquei, acho que foi uns 2 anos nessa construtora. Depois disso, eu fui sócio de uma agência por um período, mas nesse período que eu estava na agência, eu fiquei uns 3 anos, assim, meio ainda lendo, ainda vendo exposições, assim, mas dedicando assim um horário comercial a outras atividades que eu queria ter essa parte de construtora de imóveis. A gente aprende muito sobre financiamento, a gente aprende muito sobre estruturação de empresa, porque é muito dinâmico, então acho que foi um aprendizado muito legal, assim, depois eu falei, eu vou passar por isso, e foi duro. E foi muito legal porque me colocou em xeque contra o meu próprio amor à arte, meu próprio comprometimento, porque realmente eu ia sentindo assim minha alma esvaziando. Até eu ganhava muito bem, assim, eu ganhava muito bem, assim, tipo, eu podia comprar um carro de luxo, assim, com 4 semanas de trabalho, mas eu era muito infeliz, Então eu falei, não dá, eu chego no final do dia, eu tô assim. Então aí não foi dúvida. E aí quando eu voltei, assim, se em alguns momentos às vezes eu tinha algumas dúvidas, né? Porque trabalhar com arte é um super desafio constante, porque a gente tem que enfim, a vida tem que trabalhar 100 horas, assim, porque a gente tem que estudar, tem que ensinar, tem que aprender, tem que socializar, tem que ler, né? É uma coisa muito. Mas aí eu voltei com muita convicção, assim, porque eu falei, eu não tenho outro caminho, assim. Estava falando isso com um amigo, a gente teve um evento aqui em Santos esses dias, estava conversando com um amigo justamente sobre isso, né? Que as pessoas têm essa ideia de que fazer arte é só você ir lá, faz, ou seja lá o que for, o quadro, a escultura, né? Põe lá e acha que o negócio vai ganhar o mundo sozinho, né? Mas não, né? É uma constância de você ler, de você trocar, né? O networking, o contato, né? Conversar e estar aberto a ver o trabalho dos outros, né? Entender Acho o que que tem é o uma trabalho. resposta simples assim para isso, Márcia, que o pessoal, quando eles acham fácil, eu falo, você não entra para uma tradição que tem Leonardo da Vinci, Picasso, Tarsila do Amaral e Hélio de Sica e agrega valor espontaneamente. Assim, agrega valor, assim, é muito estudo, é muita reflexão, é muito você agregar valor numa tradição que tem gênios como são Aleijadinho, e você não entra assim
tipo, vai lá e faz. E, né, aquilo é o resultado de um projeto intelectual muito bem situado, muito bem estruturado. Eu tento falar isso novamente para os meus alunos, né? Para os alunos ou pessoas que estão à minha volta, assim, que aqui em Santos a gente não tem, né? Em Santos ainda existe uma briga aqui, uma briga boa para tentar ter um museu, não sei se você sabe, um museu de arte contemporânea aqui em Santos. Eles estão querendo fazer, né? Então, existe uma briga aí para fazer isso acontecer. Então, em Santos a gente não tem, diria que eu luto para ter arte e cultura aqui na cidade, mas é difícil. Mas, assim, mesmo assim, tem as alunos que a gente tem, por exemplo, aqui em Santos tem o Museu de Arte Sacra, que você falou Aleijadinho, eu lembrei, a gente tem Aleijadinho lá. Tem gente que não sabe nem onde é o Museu de Arte Sacra de Santos, nunca nem entrou no Museu de Arte Sacra. Vai no Museu de Arte Sacra, né? Vai sei lá, na Igreja do Valongo, que é histórica, que tem coisas maravilhosas, né? Vai no pouco que tem, as pessoas ainda não conhecem, né? E fala, sabe, conhece o nome, vê quem é, né? Quando eu fui para Inhotim, acho que eu comentei alguma aula que eu tive em Inhotim, nossa, aquilo ali e olha que eu já vivo um pouco disso, né? Gosto de arte, estou atrás disso, mas quando eu tinha um sonho gigante de conhecer Inhotim e passar uns dias lá. E quando eu vi tudo aquilo, né? Conhecer cada artista, né? E tudo lá é arte, né? Acho que até eu comentei isso numa aula, o jardim é arte, a água, a maneira que o rio é colocado, né? As instalações brasileiras, nossa, tem coisa maravilhosa lá, não dos Teve de fora e os brasileiros. Né? O o Cido Sotheby's, Meirelles, eu amo o Cido Meirelles. o Instituto da Sotheby's fez uma vez uma palestra falando que a gente tem que aceitar hoje que a gente vai ter que consumir a arte de uma forma relativamente profunda e transformadora virtualmente. Porque vocês não estão em São Paulo, mas eu não estou em Berlim. Então, é uma coisa assim, a gente sempre está perdendo alguma coisa. Se a gente não aceitar que a gente vai ter que entrar na internet e ver o que está acontecendo no mundo e conseguir integrar aquilo como experiência de alguma forma, é claro que a experiência é imbatível e é por isso que eu vou a Veneza, vou a Documento, tudo isso tem um impacto. Mas tem muita gente boa que nunca viajou e que acompanha tudo pela internet, com uma cabeça inquieta e com a capacidade de identificar boas referências, assim. Então, não deixa isso segurar de nenhum desenvolvimento assim de vocês, porque eu não estou em Berlim, eu não estou em Beijing, em Pequim, eu não estou em Nova York, não estou em Los Angeles, não estou. Então, o que eu vejo em São Paulo é muito interessante, mas é um recorte assim muito específico de uma cena, onde o que me interessa é o todo. Sim. Então, Márcia, eu vejo isso, eu costumo dizer, só para concluir, que a gente, hoje, né, a geração de hoje tem essa facilidade, né? Que a gente vai aqui no Google, no botãozinho, e vê tudo, né? Então, quer dizer, aproveitar isso, né? Eu acho que, para conhecer tudo, que eu acho que é isso, encerrando aí com uma coisa que eu acho que é muito claro nas suas aulas, no seu curso. Aceitar, ver e respeitar todas as artes, ver todos os olhares, conhecer a fundo, né? Antes de criticar, falar, pô, isso que esse cara está falando está errado, porque dentro do seu conceito é errado, mas ok, ele está errado, mas por que ele fez isso? De onde ele veio? Qual é a cultura dele? Onde ele nasceu? Né? Então, acho que isso é extremamente importante e eu vejo que isso está sempre em todas as suas aulas e eu acho que é isso que me segura, que me segura a estar lá, porque eu vou te dizer, se não eu assistiria depois gravado. Mas não, eu faço questão de estar lá porque eu vejo que isso é muito rico, assim. Né? Então, esse olhar contemporâneo que é o seu curso, que é o olhar contemporâneo que eu acho que todo mundo devia ter. Isso Você gosta da troca do ao vivo? Sim, sim, é muito mais diverso, né? Nossa, é muito legal, assim. Seria mais fácil fazer tudo gravado, mas igualmente eu gosto de fazer ao vivo, porque eu acho que essa troca é muito rica. Sim. Maravilha. Tanto é que eu mudei, né? Tanto é que eu mudei, eu dava aula nesse dia. Né? Eu mudei meus horários todos, eu fiz um rebuliço na faculdade agora, nesse mês de outubro. Aí eu falei, mas você vai mudar aula em outubro? Eu falei, vou mudar, ó, mudei. Só para conseguir estar livre, assim. Obrigado pelo carinho. Prazer ter você presente nas aulas. Prazer, obrigado a todos que seguiram até agora. E temos a Semana do Olhar Contemporâneo aí na semana que vem. Então, quem tiver interessado aí pode se registrar, o link está na bio. E são 3 aulas gratuitas aí para dar um gostinho aí de como é que a gente trabalha. Super recomendo quem está aí, ó. Aproveitem, vocês vão amar.
Obrigado, Márcia. Obrigado, gente. Bom, aqui a Soraya travou? Acho que não, Soraya. É, Tá só tudo. foi lá. E essa live fica gravada, então quem está chegando agora quer ver o começo, ou quem quer recomendar, apertar o aviãozinho e mandar para os amigos, fica à vontade, agradecemos a divulgação. Então é isso. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, Márcia. Bom dia e obrigado, gente. Até mais. Bom dia. Tchau.